A depressão é uma síndrome que envolve basicamente uma alteração do humor, né? Onde o indivíduo fica negativo, com baixa autoestima, se sentindo pessimista, com sentimentos de desesperança, com sentimentos de culpa, tudo que envolve assim, um universo triste, depressivo, de perda, de um ambiente de, como se fosse de luto, né? A tristeza ou a falta de prazer. São dois sintomas muito presentes, né? Muito nucleares na depressão. A depressão ela pode se manifestar segundo um grau leve, moderado ou grave de intensidade e de prejuízo, de sofrimento, tá? Analogamente, é como se você imaginar uma doença clínica, você tem uma hipertensão leve, uma hipertensão moderada, uma hipertensão grave, né? Todas são hipertensões, vão se manifestar com aumento da pressão arterial, mas dependendo do grau do prejuízo, da dificuldade de controle, do risco de haver crises, você vai ter uma maior gravidade ou menor. O mesmo acontece na depressão, né? A depressão, ela sempre vai gerar um sofrimento. O indivíduo que está deprimido, ele não está simplesmente triste, né? É bem diferente de tristeza de depressão. Então, a depressão é uma doença mental, que traz prejuízo na vida das pessoas que a têm, né? E dependendo do grau desse prejuízo ou do sofrimento, você vai ter maior comprometimento da vida e das funções. A pessoa pode conseguir trabalhar, mas com um pouco mais de esforço, sentindo que não vê mais tanta graça nas coisas, mas consegue levar a sua vida normalmente, e isso pode nem ser visível a quem está por perto. Uma depressão moderada, ela já compromete mais. O indivíduo pode até conseguir fazer algumas coisas com mais esforço, tem menos energia, às vezes não consegue trabalhar tanto quanto trabalhava antes, pode começar a faltar no serviço, com muito esforço ele consegue segurar, mas ainda está num grau moderado. Se ele ficar muito incapacitado, sem conseguir se relacionar com as pessoas, às vezes sem conseguir se alimentar, cuidar da própria higiene, não ter ânimo para nada, ficar com prejuízo físico, perda de apetite, perda de peso, você vai ter uma depressão mais grave, né? Portanto, mais incapacitante. Então, a depressão é o mesmo quadro, o tipo de sintomas, só varia a intensidade, o número de sintomas e o grau de prejuízo. O tratamento básico, na verdade, assim, é uma tríade o tratamento para depressão, estou falando de qualquer tipo de depressão, né? É uma tríade por quê? Porque a depressão, a gente tem que pensar que ela é formada, ou ela tem na sua causa, né, na sua etiologia, fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores ambientais. Então você tem que contemplar toda essa gama de fatores, né? Os fatores biológicos, que são as disfunções na comunicação entre algumas células no cérebro, entre os neurônios, especialmente na região que regula o humor, essas disfunções são controladas com medicamentos antidepressivos. Tá? As disfunções são corrigidas com medicamentos antidepressivos. Mas isso corresponde a uma parte do tratamento, porque tem outros fatores que são os fatores psicológicos, em que o indivíduo tem que aprender a lidar com aquilo que é estressante para ele, com quais são os desencadeantes que podem levá-lo a apresentar ou desenvolver um quadro de depressão. Então, você vai precisar controlar os fatores psicológicos, geralmente numa psicoterapia, né, para aprender a lidar com as crenças negativas, as falsas crenças que também contribuem para gerar as percepções depressivas e a manutenção da sintomatologia depressiva. E outra coisa que é muito importante é você também controlar comportamentos ou modificar comportamentos que podem prejudicar a qualidade de vida. Então, instituir fatores de proteção, como exercício físico, né, atividade física regular, uma rotina de sono, uma alimentação saudável, que inclui assim, a redução de carboidrato, de produtos industrializados, ter uma alimentação mais inspirada na dieta mediterrânea,
entre outros fatores. Então, um estilo de vida mais saudável, psicoterapia e o que não pode deixar de ser sempre feito é o tratamento basicamente com antidepressivos. Existe Existem alguns estudos mostrando que uma pessoa que nunca teve um quadro depressivo, quando ela tem o primeiro quadro depressivo, ela tem 50% de chance de não ter mais, mas ela tem 50% de chance de ter um segundo quadro depressivo. Se ela tiver 2 episódios depressivos, ela tem 70% de chance de voltar a ter um outro quadro, um terceiro. E se ela tiver 3, aí ela tem mais de 90% de chance de ter um novo episódio depressivo. Daí, a partir do terceiro episódio, você já considera que essa pessoa tem uma depressão recorrente. Ela não tem só um episódio, pode estar tendo um episódio depressivo, mas dentro de um transtorno depressivo recorrente, que vai requerer um tratamento continuado ao longo da vida. Sim, a depressão pode ser resistente ao tratamento, aliás, é bastante frequente que nem todo mundo responde a um primeiro medicamento, né? Às vezes 35% dos pacientes vão ter uma recuperação completa, né, uma remissão do quadro, com um primeiro antidepressivo. Muitas vezes você consegue uma resposta parcial e vai ter que fazer uma potencialização do tratamento, se for o caso, se não houve nenhuma resposta com o primeiro antidepressivo, você tem que trocar de tratamento, né? Se você fez 2 tentativas com antidepressivo e nenhuma das 2 foi capaz de fazer o quadro remitir, você já está diante de um quadro resistente ao tratamento, né? O que não significa que não seja uma depressão sem possibilidade de tratamento. Você tem toda uma série de diretrizes diagnósticas que vão te orientar a como que você vai proceder, quais substâncias você vai poder administrar para o seu paciente, né, antidepressivos, muitas vezes antidepressivos associados a outras substâncias, ou antipsicóticos, ou estabilizadores de humor, para poder aumentar a chance de haver uma resposta e recuperação desse doente.